Está no ar o jornal Dia a Dia, pela Rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Cacá Pompeu e agora começa mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina para te deixar muito bem informado. Estamos pela Rede Altiora de televisão e hoje é sexta-feira, dia 28 de março. E agora você confere os destaques desta edição. Casos de câncer coloretal devem aumentar 21% no Brasil até 2040. A Secretaria de Saúde de Bragança Paulista convoca a população para imunização contra a febre amarela. Passageira é presa suspeita de chamar de macaco motorista de ônibus durante discussão em Jundiaí. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Um estudo inédito da Fundação do Câncer, divulgado na última quinta-feira, ontem, projeta um aumento expressivo de casos de câncer coloretal no Brasil para os próximos anos. Segundo o levantamento, o número de novos casos deve ter um crescimento estimado em 21% entre os anos de 2030 e 2040. O câncer coloretal, que afeta o cólon e o reto, é um dos 5 tipos mais comuns no mundo. E no Brasil, sua incidência está aumentando devido ao envelhecimento da população e à adesão a hábitos de vida pouco saudáveis. A Fundação alerta que não há um protocolo específico de rastreamento no país, ao contrário de países como Estados Unidos e Europa, onde a colonoscopia é recomendada a cada 10 anos a partir dos 50 anos. Estima-se que até 2040, mais de 88% dos casos de câncer coloretal no Brasil ocorrerão em pessoas acima de 50 anos. Entre 2030 e 2040, o Brasil verá um aumento de cerca de 21% nos casos, com as regiões Centro-Oeste e Norte registrando os maiores crescimentos. A Fundação destaca a importância de estratégias de prevenção adaptadas às realidades locais, incluindo a ampliação de programas de rastreamento que são essenciais para a detecção precoce e a redução da mortalidade. No momento, o rastreamento ainda enfrenta desafios no Brasil, como a falta de infraestrutura adequada, o difícil acesso aos exames e a baixa adesão devido à falta de conscientização. Além disso, a Fundação propõe que, para reduzir os riscos, seja promovida a adoção de práticas saudáveis, como uma boa alimentação balanceada, atividade física e a redução do consumo de tabaco e carne processada. Bom, aí mais uma preocupação surgindo para a sociedade. A questão do câncer é algo que a gente espera que tão logo seja possível a descoberta da cura venha a ocorrer. A evolução da tecnologia está bastante adiantada em diversas áreas e a gente precisa que o câncer consiga ter uma cura para poupar a vida de tantas pessoas que sofrem com essa doença. E vale aí a prevenção, que é sempre a mesma receita. Vida saudável, não consumir tabaco, boa alimentação, exercício físico, tomar bastante água, enfim, coisas que a gente já está cansado de saber, mas que infelizmente na correria do nosso dia a dia a gente deixa de lado, só que depois a conta chega. E o modelo predominante de produção de alimentos, baseado na monocultura extensiva e no uso intensivo de agrotóxicos e água, tem um impacto direto na crise climática.
Esse sistema é responsável por cerca de 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e 70% do consumo de toda a água doce. Além disso, ele também sofre os efeitos das mudanças no clima, tornando-se vulnerável a secas, ondas de calor e enchentes, que impactam diretamente a produção agrícola e elevam o preço dos alimentos. Pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de Harvard apontam que o aumento das emissões de CO2 podem reduzir a presença de nutrientes essenciais dos alimentos, como ferro, zinco e proteínas. Até 2050, esse cenário pode resultar em 175 milhões de casos adicionais de deficiência de zinco e 122 milhões de pessoas com deficiências de proteínas, além de aumentar o risco de anemia em 1,4 bilhão de mulheres e crianças. A discussão sobre os impactos da produção agrícola na crise climática é um dos temas na cúpula Nutri4Growth, que acontece em Paris. Para a especialista do CIRAD, Alerne Alfa, o modelo atual de monocultura está insustentável. Abre aspas. Ele proporcionou comida barata, mas com custos ocultos altos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, fecha aspas. Como alternativa, ela defende a agroecologia, que prioriza práticas sustentáveis, conhecimentos tradicionais e a autonomia dos produtores. A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que participa do evento, destacou que o agronegócio tem um papel relevante, mas que é essencial considerar seus impactos ambientais. Abre aspas. O investimento em médios e pequenos agricultores familiares pode ser a forma mais sustentável de enfrentar as mudanças climáticas, fecha aspas, afirmou a primeira-dama. Inovação e tecnologia para a produção sustentável diante dos desafios climáticos. Alguns países estão investindo em novas soluções agrícolas. Nos Emirados Árabes Unidos, onde o clima seco e as altas temperaturas dificultam a produção de alimentos, o governo aposta em uma inovação e pesquisa científica para desenvolver práticas mais sustentáveis. Entre as metas estabelecidas estão a redução do desperdício agrícola em 50% até 2030 e a adoção de técnicas agrícolas mais inteligentes. Já o Programa Mundial de Alimentos da ONU utiliza tecnologia e análise de dados climáticos para prever eventos extremos, como secas e enchentes, permitindo ações preventivas para mitigar seus impactos na produção de alimentos. A cúpula N4G, realizada a cada 4 anos, reúne representantes de governos, empresas e organizações internacionais com o objetivo de buscar compromissos concretos para o desenvolvimento de sistema alimentar mais sustentável e resiliente a mudanças climáticas. Bom, aí vale aquela máxima que também deve ser aplicada a nós, né? Tudo em excesso faz mal. A mesma questão para a natureza e também para o agronegócio. Plantar apenas uma cultura, como a gente vê aqui no Brasil, no caso principalmente da soja, só soja, é claro que o meio ambiente não consegue ter toda a diversidade que é necessário para o equilíbrio. É necessário que estas grandes monoculturas sejam repensadas para que outras culturas também possam ter as suas áreas próximas, fazendo com que o meio ambiente possa estar mais completo. Utilizar a mesma cultura exige principalmente do solo os mesmos nutrientes. É comum na agricultura familiar o rodízio entre as culturas para que a terra possa descansar de alguns nutrientes e se recuperar para voltar a produzir. Também é necessário rever a questão da monocultura na questão da criação do gado, onde extensas áreas estão sendo devastadas para que o gado possa tomar lugar e aí sim a produção de proteína animal para todo o planeta fique viável. Porém, isto já está com algumas
tecnologias sendo avançadas, principalmente no desenvolvimento da carne verde, aquela carne produzida em laboratório onde não há nenhum tipo de sofrimento por parte da vida animal. A gente espera essa tecnologia, que já está tão avançada, como falei anteriormente, em diversas áreas, também chegue para o benefício da nossa vivência em harmonia com a natureza. E a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que abrirá uma consulta pública para revisar a regulamentação dos produtos derivados da cannabis, planta popularmente conhecida como maconha. A decisão foi aprovada na última quinta-feira pela diretoria colegiada da agência. A expectativa é que o processo seja disponibilizado já nos próximos dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que abrirá uma consulta pública para revisar a regulamentação dos produtos derivados da cannabis, planta popularmente conhecida como maconha. A decisão foi aprovada na última quinta-feira, 26 de março, pela diretoria colegiada da agência, e a expectativa é que o processo seja disponibilizado nos próximos dias. Durante 60 dias, qualquer pessoa interessada poderá acessar um link online e contribuir com sugestões sobre a atualização das regras estabelecidas pela Anvisa. Entre os pontos que serão revisados estão as boas práticas de fabricação, formas de administração dos produtos, publicidade, validade de autorização sanitária, regras para prescrição e dispensação, importação de insumos, rotulagem e outros critérios técnicos. O relator da proposta, Romilson Rodrigues Mota, destacou que a regulamentação é fundamental para garantir a qualidade mínima necessária aos produtos de cannabis no Brasil. Hoje, esses produtos podem ser regularizados em duas categorias: como medicamento, que exige comprovação de eficácia e segurança, ou como produto de cannabis, que passa por um processo simplificado. Atualmente, no país, há apenas um medicamento de cannabis aprovado e 36 produtos regularizados. A regulamentação dos produtos derivados da cannabis no Brasil segue as normas da Resolução da Diretoria Colegiada 327/2019, que estabelece as regras para autorização e comercialização destes produtos nas farmácias. Com a revisão, a Anvisa busca aprimorar a legislação, garantindo maior segurança e clareza no setor. Bom, é importante aí deixar bem claro que a planta medicinal da qual a cannabis tem a derivação, inclusive, para o uso de entorpecentes, como a maconha, é uma planta como qualquer outra, porém, ela tem muitos indícios de que para a medicina ela é muito útil, ela tem muitas vantagens. Alguns medicamentos, já para algumas doenças, já estão amplamente sendo utilizadas, principalmente em todo o mundo. No Brasil, como vimos aí, apenas um medicamento por enquanto. É necessário desmistificar essa questão de que cannabis é droga, é algo que faz mal para a saúde. Pelo contrário, tem muitas vantagens e aos poucos a sociedade vai descobrindo um pouco mais sobre ela. Vamos agora para um breve intervalo comercial e na volta mais notícias.
E você que assistiu o Jornal Dia a Dia ontem, pôde conferir alguns problemas que a cidade de Atibaia vem enfrentando com relação aos buracos e principalmente a questão de vazamentos de água na rede pública. Ontem, então, a gente mostrou uma situação e cobramos providências por parte do SAAI e da Prefeitura de Atibaia e não sabemos se por coincidência ou porque mostramos esta situação, o problema logo em seguida começou a ser resolvido. Após alguns meses de impasse onde o vazamento persistia, jogando água no meio da rua Padre Ernesto da Cunha Veloso, aqui no bairro do Atibaia Jardim, equipes do SAAI estiveram no local e parece que resolveram finalmente o problema para alívio dos moradores e principalmente para o meio ambiente, pois água tratada jorrando, sendo desperdiçada, não é nada bom não faz o menor sentido. Então aqui a gente, como cobramos, também gostaríamos de parabenizar a providência tomada. A gente espera que essas providências sejam tomadas o quanto antes. Não dá para ficar um mês esperando para que elas ocorram. Mas, de qualquer maneira, a Prefeitura foi lá, junto com o SAAI, e parece que agora resolveu o problema. Esperamos que de uma maneira mais definitiva, pois já é comum também, conserta-se, uma semana depois, o vazamento volta. Isso não pode acontecer. E se acontecer, estaremos aqui novamente fazendo a cobrança. E a Prefeitura de Atibaia, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, está reforçando o compromisso com a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social, para garantir que alimentos nutritivos cheguem a quem mais precisa. A iniciativa envolve a captação, triagem, armazenamento e doação de frutas, legumes e verduras cedidas por supermercados parceiros. O processo começa com a doação de hortifrutis que, embora não possam mais ser comercializados, ainda estão em boas condições para o consumo. Após a captação, esses alimentos passam por uma seleção criteriosa, onde produtos deteriorados ou impróprios para o consumo são descartados, enquanto os que ainda estão bons são separados para doação. Em seguida, são armazenados em locais adequados, como câmaras frias, respeitando normas de higiene e conservação, sempre com um tempo de armazenamento reduzido para evitar desperdícios. Os produtos selecionados são então distribuídos diretamente para famílias cadastradas nos programas sociais ou encaminhados a entidades assistenciais. Além da doação de hortifrutis, o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional também realiza a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Em média, são entregues 350 cestas por mês, seguindo critérios estabelecidos pelo Programas Sociais. Para minimizar ainda mais o desperdício, os alimentos que não podem ser aproveitados são descartados de maneira sustentável ou destinados à compostagem, reduzindo o impacto ambiental. Com essas ações, a Prefeitura reforça a importância de garantir alimentos saudáveis e de qualidade para aqueles que mais precisam, ao mesmo tempo em que combate o desperdício e incentiva a sustentabilidade. Está aí uma iniciativa muito louvável, pois não dá para se pensar nos dias de hoje descartar alimentos que ainda possam ser consumidos, ingeridos pelo ser humano. A população passa fome, a população tem necessidade, o preço dos alimentos estão nas alturas, isso todo mundo a gente já sabe. Agora a gente precisa buscar meios para aproveitar todos esses alimentos. Gostaria aqui, inclusive, de deixar uma ideia para o município. Cidades como Americana, por exemplo, utilizam terrenos baldios, terrenos que não existe ainda construção na área urbana do município, para fazer hortas comunitárias. Seria uma excelente iniciativa que a Prefeitura de Atibaia poderia adotar para que os terrenos pudessem ser melhor ocupados, acabando com o mato que traz pragas e alguns animais peçonhentos. Esses terrenos poderiam ser cultivados, inclusive por população que hoje está desempregada, que está vivendo em situação de vulnerabilidade social, e dar a eles
um incentivo, um aumento na sua renda e também uma razão para as suas vidas. A gente gostaria muito que iniciativas como essas fossem tomadas pela administração pública, pois a gente precisa repensar, ter novas ideias e fazer coisas novas acontecerem em todo o planeta. Então fica aí a sugestão, tomara que alguém da prefeitura esteja ouvindo este recado e possa levar adiante a ideia. E depois do aumento de casos e registros de óbitos de febre amarela em Bragança Paulista, a Secretaria de Saúde do município convoca a população para se vacinar contra a doença. A imunização está disponível em todas as 29 unidades de saúde para pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacina é essencial para prevenir casos graves e evitar óbitos. Se você ainda não se vacinou, perdeu a carteira de vacinação ou tem dúvidas sobre a imunização, procure a unidade de saúde mais próxima. A doença pode se manifestar entre 3 e 6 dias após a infecção, com sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em 2025, já foram confirmados 4 casos da doença na cidade, resultando em 3 óbitos e um paciente recuperado. Outros 4 casos estão em investigação. A febre amarela é uma doença grave e a vacinação é a melhor forma de prevenção. Não deixe para depois. Previna-se. Bom, não adianta nem falar as medidas preventivas para evitar a propagação desse mosquitinho danado, hein? Dizem, eu graças a Deus nunca tive nem dengue nem febre amarela, mas quem já teve diz que é uma doença bastante chata, judia bastante do corpo. Voltando a falar da questão de alimentos, você quer aprender a cultivar seus próprios alimentos de forma prática e econômica? A Prefeitura de Atibaia, em parceria com a USC Mater Dei, está oferecendo o curso Horta em Casa, uma oportunidade para quem deseja produzir hortaliças, preparar adubo orgânico e garantir uma alimentação mais saudável, sustentável e, econômica. As aulas estão ocorrendo desde 31 de outubro de 2024 e são abertas ao público, sem a necessidade de inscrições prévias e matrícula. Elas ocorrem todas as quintas-feiras, das 8 às 11h30, no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, número 265, no Jardim Cerejeiras. Já as aulas práticas acontecem na cozinha comunitária, situada na Avenida Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, sem número, no Jardim Cerejeiras. Durante o curso, você irá aprender como preparar a terra e fertilizantes naturais, o ciclo das culturas e os períodos ideais para plantio e a produção de compostagem e criação de minhocário para adubo orgânico. Atenção, hein? Para participar, não precisa de inscrição. Basta comparecer. Além de adquirir novos conhecimentos, o curso fortalece os laços familiares e incentiva a alimentação saudável.
A Guarda Civil Municipal e a equipe do Canil apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes aqui em Atibaia. Uma operação conjunta da Romo e da equipe de canil da Guarda Civil Municipal, realizada na terça-feira, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Caetetuba, em Atibaia. Durante as buscas, os agentes localizaram os entorpecentes em 3 pontos distintos, de uma área já conhecida pelo tráfico de drogas. No momento da apreensão, ninguém foi encontrado no local. Todo o material recolhido foi encaminhado para o plantão policial de Atibaia, onde será analisado pelas autoridades competentes. Parabéns aí ao pessoal da Romu e também agradecer aí o Márcio do portal G8, do jornal G8, perdão, pelas imagens aí, Márcio que está sempre atuando aí na área, cobrindo a área policial, perdão gente, a área policial do município. E uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante suspeita de cometer injúria racial contra um motorista de ônibus no município de Jundiaí. O fato ocorreu na última quarta-feira. Segundo a Guarda Municipal, a confusão começou quando a passageira teve problemas ao pagar a tarifa e passou a discutir com o condutor do veículo. De acordo com testemunhas, a mulher insistiu que a falha estava no equipamento do ônibus, enquanto o motorista explicou que o problema era no cartão de transporte da passageira. Após outra pessoa conseguir efetuar o pagamento, a suspeita começou a ofender o motorista, chamando-o de puxa-saco da empresa, utilizando o termo macaco. Diante da gravidade das ofensas, os próprios passageiros sugeriram que o motorista seguisse até o terminal Vila Hortolândia, onde o guarda municipal e a polícia civil foram acionados. No local, a mulher foi detida e encaminhada à central de flagrantes, onde teve a prisão decretada por injúria racial. Essa sexta-feira, 28 de março, será marcada pela presença do sol com aumento de nuvens ao longo do dia e com pancadas de chuva à noite. A máxima na região será de 28 graus em Piracaia e Nazaré e 29 graus nas demais cidades. As mínimas registram 16 graus em toda a região. A chuva pode atingir os municípios à noite. São esperados até 5 milímetros de precipitação. A porcentagem de chuva é de mais de 63% na região. Amanhã, o clima será parecido com hoje. As máximas registram 28 graus em Piracaia e Nazaré e 29 graus nas demais cidades. As mínimas registram 17 graus em toda a região. A chuva pode atingir os municípios à noite. São esperados apenas 0,4 milímetros de precipitação. Domingo, a máxima na região será de 29 graus e a mínima de 17 graus em Nazaré e 18 graus nas demais cidades. Domingo tem previsão de chuva. São esperados 1,6 milímetros de precipitação. A porcentagem de chuva é de mais de 64%. O sistema Cantareira opera nesta sexta-feira com um índice de 58,1% da sua capacidade total. Bom, e agora que já sabemos como deve ficar a previsão do tempo para o final de semana, vamos dar uma olhadinha na nossa câmera exclusiva da Atibaia TV com as imagens
ao vivo da cidade de Atibaia. Vemos aí céu azul com um pouquinho de nebulosidade, bem pouca nebulosidade. De uma maneira geral, o dia está bastante limpo, muito bonito e a gente gostaria muito que ele permanecesse assim no final de semana. Inclusive, você que assiste o Jornal Dia a Dia, está a fim de curtir uma praia esse final de semana? Vai pegar uma piscininha? Deixe nos comentários aí qual que é a sua programação. Vai curtir? Vai descansar? Vai viajar? Deixe aqui nos comentários. Participe com a gente da produção do Jornal Dia a Dia através do nosso WhatsApp 11 974 97 6540 ou deixe lá seus comentários nas redes sociais da Atibaia TV, pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram. E agora vamos saber o que aconteceu no mundo dos esportes de ontem para hoje, pois, como todos já estamos sabendo, tem um novo campeão no pedaço. Amanhã começa o Brasileirão 2025. Os grandes paulistas entram em campo neste final de semana. Amanhã, às 18h30, o São Paulo enfrenta o Sport Recife em casa. O tricolor não poderá contar com o meia Lucas, que está com dores no joelho e ainda não deve ser relacionado contra o Sport. O camisa 7 tem realizado tratamento individualizado no CT da Barra Funda, por conta de um trauma que sofreu no joelho direito na derrota por 1-0 para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. O Palmeiras, que jogou ontem pela final do Campeonato Paulista, entra em campo domingo contra o Botafogo em casa às 16 horas. A expectativa é de que todos os jogadores tenham condições de começar o jogo como titulares. Ainda não se sabe se o Abel Ferreira utilizará a força máxima para domingo. O Santos também joga no domingo, fora de casa contra o Vasco da Gama, às 18h30. O Peixão não contará com o Neymar, que completa domingo um mês sem jogar. O craque santista, ainda não recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, passará o seu segundo mês de retorno ao clube sem entrar em campo, chegando a 2 partidas sem condições físicas de jogo. O técnico Pedro Caixinha avalia que o elenco do Santos, em relação ao investimento feito e pela folha salarial, integra o G6 do Campeonato Brasileiro. Será que é para tudo isso, treinador? O Timão, que também jogou ontem na final do Campeonato Paulista, entra em campo domingo contra o Bahia fora de casa. Ainda não se sabe se o Timão jogará com a força máxima, depois da sequência de jogos pelo Campeonato Paulista e Libertadores. O alvinegro deve poupar alguns jogadores para as partidas do Brasileiro. O Bragantino joga só na segunda-feira, contra o Ceará em casa às 20 horas. O comandante tem aproveitado o período de treinos para tentar corrigir as falhas apresentadas no Campeonato Paulista e nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil. Esse período maior de treinos é comemorado pela comissão técnica, já que a pré-temporada para a estreia no estadual foi muito curta. Continuam no departamento médico os laterais Natan Mendes e Augustin Santana. A dupla tem feito alguns trabalhos de fisioterapia no campo,
mas ainda não entrou no processo de transição, que é a última fase antes de serem liberados para os jogos. Bom, e para falar um pouquinho do que aconteceu de ontem para hoje, Gabriela Iannelli. Muito bem-vinda, Gabriela Iannelli. Eu fiquei sabendo que você torceu para um time das mesmas cores do seu. Torci. Ontem eu fui corintiana, Cacá, não gosto do Corinthians, mas ontem fui corintiana. Merecido, tem que ganhar com mérito, né? Para mim, na minha opinião, o Palmeiras não passou com mérito. Então, eu tava torcendo pro Corinthians porque eles foram melhores. Foram melhor no primeiro jogo, foram um pouquinho melhor ontem também e conseguiram sair com a vitória. Então, para mim, mérito do Corinthians, parabéns aos corintianos aí. É isso que daí. Estão felizes, poderia ser eu aqui toda felizona que São Paulo é campeão, mas... Só que não. Mas deu certo, muito bom pro Corinthians. E eu ouvi dizer que você até deu um rolê lá para ver um pouquinho a festa corintiana aqui em Atibaia. Nós temos imagens aí. Põe na tela grande, dá para pôr aí, Lucas? Você consegue ou não? Eu acho que o Lucas não vai conseguir pôr, mas dá para ver aí a região da Lucas aí, que frequentemente em toda final de campeonato, principalmente esse trecho aí, os torcedores vão às ruas, faz sua comemoração. Tava tendo uma festa, tinha palmeirense antes ali na Lucas, o Corinthians estava mais aqui, para uma região mais aqui para baixo. Daí, depois que acabou o jogo, os palmeirenses evaporou. O Corinthians dominou a Lucas ali, festa, rojão, foi uma alegria para os corintianos ontem. É isso daí, o legal do esporte é isso, né? Quem ganha vai, comemora tudo mais, a gente ressalta, né? Sempre procurar de maneira pacífica, não precisa ficar provocando, fazendo briga, nada desse sentido. Vai lá, comemora, extravasa sua alegria, encontra os amigos, faz a festa. Eu acho que é isso que vale o futebol. Gabi, eu queria trazer aqui, já falando essa questão de campeonato brasileiro que vai começar, e hoje, né? Não tem tudo a ver, mas também está relacionado. A questão hoje tem uma reunião, parece, do Dorival Júnior, lá na CBF, onde deve ser discutido o futuro do treinador da seleção brasileira depois do vexame. Não é essa imagem não, Lucas. A gente já vai falar sobre isso. Mas a questão aí do Dorival Júnior, que está aí no limbo, né? Tá com um pezinho para fora da seleção. E eu vejo, Gabi, eu vou dar minha opinião, queria saber a sua. Nós temos, na minha opinião, 3 chances reais de serem os próximos treinadores, porque eu acho que vai mudar, eu acho que o Dorival cai. Sim, muda muito. Eu acho que tem Rogério Ceni, eu acho que tem Felipe Luiz. Que não quer, eu acho, pelo que a gente viu ali. Não sei, esse não negócio vai. de não quero é relativo, porque o próprio Ceni também ontem deu uma declaração dizendo que não vai, que a prioridade dele é lá o Bahia. Mas a gente tem um terceiro aí, que eu acho que começa a entrar a possibilidade, que é o Abel Ferreira. Com essa derrota aí do Palmeiras, né, o Abel que já não é essa unanimidade dentro dos torcedores do Palmeiras, né, afinal de contas já vem perdendo alguns jogos importantes e alguns títulos, parece que já não está mais com toda aquela energia que estava nos anos anteriores. Então, eu particularmente acho que esses 3 nomes aí devem vir de substituição muito mais prováveis. Mas tem o Ancelotti também, hein, do Real Madrid. Eu acho que não, Gabi. É a segunda vez que eles estão cogitando ele, antes do Dorival eles já estavam pedindo ele. Eu acho que Ancelotti, Tite, na minha opinião, eu acho que a CBF deve vir com alguma carta nova na manga, até porque, assim, é muito pouco tempo de preparo para a Copa do Mundo do ano que vem, e esses treinadores mais conhecidos, eu acho que é muito risco para eles, né? Eu acho que, não sei se eles estariam tão dispostos a correr esse risco aí, porque a chance da seleção brasileira, o ano que vem, não ser muito bom na Copa do Mundo é muito alta. Gigante, é gigante. Mas eu sou a favor da volta do Tite, viu, Cacá? Você vai pelo Tite? Eu sou a favor do Tite. Ele fez um bom trabalho na seleção. É que, assim, o problema dos brasileiros é que quando dá erro, eles já querem mudar, entendeu? 2 joguinhos, perdeu? Nossa, vai embora. Então, esse é o problema do brasileiro, entendeu? Mas eu concordo, volta do Tite, eu gosto, sou a favor.
Então vamos ver, segunda-feira a gente vê o que deu tudo isso daí, se o Dorival continua ou não. Rapidinho, Gabi, eu só queria pedir agora sim para o Lucas colocar a imagem do Daniel Alves. Acabou de sair uma decisão, a questão de cerca de pouco tempo atrás agora, uma decisão lá na Espanha, que a Justiça da Catalunha absolveu o Daniel Alves daquela acusação de estupro, onde ele ficou preso por mais de um ano, tinha mais 2 ou 3 anos aí de pena para cumprir, inclusive a promotoria do caso queria que aumentasse essa pena, a defesa queria que aumentasse para 9 anos a mais. Então, enfim, toda essa situação agora, pelo que saiu hoje essa decisão, então Daniel Alves não tem mais nenhuma pendência com relação à justiça espanhola. E só que assim, Gabi, a gente não estamos aqui para avaliar o caso, né, para julgar o caso, mas o fato é que caso ele seja inocente, né, como a justiça agora está determinando, acaba com a carreira de um atleta, né, um atleta de ponta, um atleta que estava num grande momento ainda, e essa carreira é ceifada. Né? É que ele saiu do São Paulo já daquele jeito, assim, todo mundo rejeitando ele, tudo. Mas eu não concordo que ele estava em alta muito assim, não. Eu acho que tinha a entregar ainda. Um pouquinho. É que pela idade não tem tanto também. Mas Gabi, mas daí não adianta. A gente pega os jogadores da seleção brasileira aí, são novos e não entregam, né? Então aí fica difícil a gente avaliar isso, porque assim, a gente tem um histórico de atletas no Brasil que jogaram muito, né? Que tem muita experiência, que tem muito futebol, entregavam muito futebol. E, enfim, mas o Daniel Alves aí, então, essa decisão acabou de ser anunciada aí. Ótimo. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Então a Gabi vai indo e a gente também. A gente só tem a agradecer a sua audiência, o seu carinho. Lembrando que na segunda-feira estaremos de volta com o Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina para te deixar muito bem informado. Tenham todos um excelente descanso e na segunda-feira, se Deus quiser, nos vemos novamente por aqui. Forte abraço a todos.